estamos, nesse momento, iniciando o nosso estudo da Tua Palavra, Pai. E nós não gostamos de começar a estudar a Sua Palavra sem pedir a ajuda do Teu Espírito, Senhor Deus, a nos ensinar, a mostrar, Senhor, a conduzir esse estudo, Pai. Nós também, Senhor Deus, aproveitamos e pedimos para que, ao estudarmos a Tua Palavra, que o Senhor tome a nossa mente, não permita, Senhor Deus, que outro ensino contrário à Tua Palavra penetre no nosso coração, Senhor Deus. Cerca mesmo, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente receba, Senhor Deus, do céu, aquilo que o Senhor quer que a gente receba, aquilo que o Senhor quer que a gente seja ensinado, Senhor Deus. Tapa mesmo, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração com teu cuidado, Senhor Deus, e fala, Senhor. Nós convidamos o Senhor para estar conosco, para estar do nosso lado, para estar na nossa casa, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, abençoando nossos sonhos e propósitos, ó Pai, abençoando, Senhor Deus, aquele pedido, aquela oração que temos feito diante de Ti, temos depositado no Teu altar, Senhor Deus. Aproveitamos esse momento, Senhor Deus, para chamar, Senhor Deus, a Tua atenção a respeito daquilo que tem mexido, Senhor Deus, com o nosso dia, tem mexido com as nossas emoções, que o Senhor tome, Senhor Deus, intento sobre as nossas vidas, sobre os nossos queridos, ó Pai, e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos guarde e que Tu ministres, ó Pai, ao nosso coração, Senhor Deus. Queremos com isso, Pai, estar preparado, Senhor Deus, porque esse é o motivo do estudo da Tua Palavra. Tua Palavra é alimento para o nosso espírito. Então, a gente quer estar preparado, a gente quer estar alimentado para esse tempo, Senhor Deus, que se chama hoje. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Sejam todos bem-vindos. Quem eu falei, quem eu não falei aqui. A Thaís, aí tem mais dois aí que eu não estou vendo. Glória a Deus. Aí sejam todos abençoados em nome de Jesus. Vamos para o nosso estudo de Apocalipse 6. Estava mexendo aqui antes de começar. Glória a Deus. Apocalipse 6, esse capítulo trata dos selos, mas vamos recordar antes Apocalipse 5, que está tratando lá de Jesus, lá no céu, né? A gente viu que os anjos, 24 anciãos, se prostram, né? E tem começa Apocalipse 5 com a visão do livro, um rolo, né? Que antigamente não era livro assim como a gente tem hoje, né? Eram em rolos de papel. Então, João vê o rolo, mas ele fica triste porque ele fala assim, quem pode abrir esse rolo? E chora, né? E aí o anjo chega para ele e fala, tem um, não chore, João, tem um que é digno de abrir o livro, né? Aquele que não pecou, aquele que morreu e ressuscitou. E aí Jesus aparece, né? E pega das mãos de Deus, lá no trono, a gente está no céu, João está tendo a visão do trono de Deus, e Jesus vai até Deus, ao trono, né, e pega esse rolo, né, e esse rolo vem com 7 selos, e aí termina o capítulo 5 com os anjos
E aí vem o versículo 13, que eu quero ressaltar, que vai ajudar a gente hoje no capítulo 6. Diz assim, o versículo 13 do capítulo 5 diz: Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam. O que todo mundo exclamava? E é interessante também a gente ressaltar que nesse momento em que Jesus pega esse rolo com os 7 selos, nós estamos, eu me vejo aqui, que eu sou uma criatura que estou na terra, debaixo da terra, eu também faço parte desse grupo aqui que está adorando ao Cordeiro nesse momento. E o que essa multidão falava? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciãos igualmente prostravam-se e o adoravam. Então, termina capítulo 5 com essa cena. Jesus com o rolo, ele pega de Deus o rolo e pega para abrir esses selos. Então, esses selos é considerado, até por conta do que eles falam, cada selo que é aberto, esses selos, eles são considerados como juízo sobre a terra. Então, a gente acabou de sair lá do trono de Deus, lá do céu, e a gente percebe Jesus com o livro cheio, com 7 selos, ele está nas mãos e ele vai abrir cada selo. E João começa a descrever aonde João está tendo essa visão. Nesse momento, ele está tendo a visão lá do céu. E ele vai olhando de lá do céu, olhando para a terra, o que está acontecendo com cada hora que Jesus abre um selo, e ele vai falando o que significa esse selo. E a gente tem que ter essa noção de que Jesus está lá diante do trono de Deus, ele tem nas mãos o rolo com 7 selos, João está lá olhando, vendo isso, e por isso que ele está vendo, por isso que ele escreve sobre isso, e agora vão ser abertos os selos. Por que eu estou falando que é importante a gente ter essa noção? Porque existem teorias de que essa abertura de selo, as criaturas todas estão aqui na Terra. E lá, diante no capítulo 5, a gente percebe que tem uma multidão lá louvando, junto com João, junto com os 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes. E Jesus está lá no trono. Jesus não está aqui na Terra. Então, eu preciso trazer isso em mente para poder entender o que vamos ver aí pela frente. E também para rebater algumas teorias que dizem que Jesus é esse primeiro selo. E Jesus não é esse primeiro selo aí, porque ele está no céu abrindo o rolo. Abrindo o rolo. Então, vamos lá. Então, o Cordeiro, tá aí uma pintura, né, tentando mostrar o que está acontecendo. A gente vê o trono de Deus, né, Jesus ali à frente com o livro, rolo, né, e todos em volta, prostrados, o adorando. Essa visão aí, João está lá no céu, tendo essa visão e escrevendo sobre o que está vendo. Então, o primeiro selo é Jesus abre o primeiro selo. Então, vamos para lá. 4 seres, os 4 cavalos e seus cavaleiros. Eu botei essa figura aí, porque essa figura faz parte aí do selo que vai ser aberto. Vamos lá. Primeiro selo. Versículo 1 do capítulo 6 de Apocalipse fala bem assim. João que está falando. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão:
Então, um dos 4 seres fala assim, vem. Então, a voz, a gente percebe que ainda a gente continua naquele jeito de João escrever o que é difícil se descrever. Então, quando ele fala assim, Jesus tem o cabelo branco como a neve, né? Branco, ele não é que o cabelo de Jesus é branco como a neve, né? Como a neve, não é igual a neve, é como ele vai colocando assim uma comparação, porque as coisas espirituais são difíceis da gente botar no papel de escrever e até falar. Então ele bota assim, como se fosse voz de trovão. Então a gente imagina um barulhão grande, né? E um dos 4 seres viventes fala assim, vem. E aí, versículo 2 diz assim, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Agora João está vendo que Jesus abriu o selo, né? O cordeiro abriu. Então o cordeiro está onde? Está lá no trono de Deus. Ele pega o rolo e abre um dos selos. Esse primeiro aí aparece um cavalo branco. Dele, o que ele tem? Um arco, ele recebe uma coroa e ele sai vitorioso para vencer. Então, o que as teorias sugerem quando a gente lê esse versículo? As perguntas surgem: quem é esse cavalo branco? Quem é esse cavaleiro? Aí, uma das teorias que surgem é que é Jesus Cristo. Por que essa teoria surge falando que é Jesus Cristo? Porque em Apocalipse 19 aparece Jesus em cima de um cavalo branco. Jesus, a gente sabe que vamos ler ainda, mas lá no final Jesus vem, a segunda vinda de Jesus, ele vem. E segundo o profeta Zacarias, ele vai pisar na terra. E Zacarias ainda fala onde é que ele vai pisar na segunda vinda. A primeira vinda ele veio como um homem e foi crucificado. Depois de ressuscitar, ele ainda ficou 40 dias aparecendo para algumas pessoas e depois ele foi alçado aos céus. E ele prometeu: eu vou, mas volto. E Apocalipse 19 trata dessa segunda vinda de Jesus. E Jesus aparece nesse capítulo montado no cavalo branco. E aí, aqui, como se tem o mesmo, um cavalo branco e um cavaleiro em cima, tem umas teorias que falam que esse é Jesus. Tem outras teorias que falam que é um arco, como tem uma coroa e saiu para vencer. Tem um segundo grupo que fala que esse cavalo branco representa o evangelho, né? Que está vitorioso, que saiu para vencer. E tem um outro grupo, e eu botei aqui evangelho, está errado isso aqui, é terceiro grupo, eu repeti a palavra evangelho, mas não é a palavra evangelho aqui. Deixa eu ver se eu volto lá para botar isso aqui. Não é o evangelho, o terceiro grupo eu vou escrever aqui com vocês. Tem um grupo no qual eu me incluo nesse grupo, que fala que esse cavalo branco representa o anticristo. E tem um grupo grande que acha isso aí, sabe? Por que tem essa teoria do anticristo aí? Já que ele vem montado no cavalo branco, Gil, na Bíblia não fala que Jesus vem montado num cavalo branco? Fala. Mas a Bíblia também fala que o anticristo, ele é engano. Uma das características dele é enganar. E o anticristo, ele vem tentando fazer tudo que representa Jesus, ele traz para si como se fosse ele.
Então, eu sou uma dessa terceira teoria que crê que esse cavalo aí e o cavaleiro representam o anticristo. Ele vem com a coroa, que ele se coroa, ele fala, ele vai se apresentar como se fosse o Messias, está escrito isso, e ele vem preparado para vencer, ele vem para a guerra e é a última guerra, né? Então, e o cavalo, ele difere. Quando a gente for ler Apocalipse 19, a gente vai ver que o cavaleiro que está lá em cima do cavalo branco, ele tem uma espada na mão, ele tem, nas marcas das coxas dele, está escrito que ele é Jesus, o vencedor, sabe? Então, lá está bem caracterizado Jesus. Aqui parece, mas a gente percebe que não é. Por quê? Por que eu também tenho essa quase certeza assim, no meu coração eu trago? Porque Jesus está lá no trono de Deus, ele está abrindo os selos, e a gente sabe que esses selos são julgamentos sobre a terra. Então, eles vêm trazer juízo sobre a terra. Então, a gente vê a proporção deles é um crescendo de coisas sobre a terra. E por isso que eu acredito que tem essa teoria, mas eu quis passar que existem pessoas que apresentam esse cavalo branco como Jesus, existem pessoas que apresentam esse cavalo branco como o evangelho também, sabe? E meu negócio aqui está voltando ao invés de ir para frente. Vamos nós. Agora, terceiro versículo aí do capítulo 6, já é outro cavalo, são 4 cavalos, esses selos aí. Aí o terceiro diz assim, quando abriu, quem que está abrindo o selo? A gente tem que ter isso no coração. Quem está abrindo esses selos, o rolo está abrindo e tirando o selo, é Jesus que está lá no trono. Lá no trono, ele está lá e está abrindo. E a proporção que ele abre, João fala o que está acontecendo sobre a terra. Então, vamos lá. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. 4. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, esse terceiro cavaleiro, a gente fala que representa a morte, né? Guerra. Então, tirar a paz, quando se tira a paz é a guerra, né? E ele sai para matar, com a ordem de que os homens se matem uns aos outros. Esse é o terceiro cavalo. Aí vamos adiante. São 4. O terceiro selo, que Jesus está lá com o rolo abrindo. Esse terceiro selo, a partir do versículo 5, fala assim: quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Versículo 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo. Então, João está lá no trono e ele ouviu, parecendo uma voz que saía do meio dos 4 seres viventes, falando assim: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, esse terceiro cavalo, o cavalo preto, ele representa a fome, porque eu falo que é um crescendo, né? Vem o outro lado da guerra, depois da guerra tem fome, porque se acaba, né? O suprimento no mundo, né?
Então, primeiro a guerra, depois vem a fome, se torna, aí tudo é medido, por isso que ele vem com a balança na mão, esse cavaleiro, né? E a gente fala cavalo, e eu entendo assim, é uma linguagem, né, simbólica. Está falando de coisas que estão ocorrendo na Terra, né? Na Terra. Então começa aí, ó, uma medida de trigo é 1 denário, senão você não leva. Quer dizer, o que ele está querendo dizer é que veio a fome sobre a terra. Então vamos lá. Quarto cavalo, quarto selo. 7. Quando o cordeiro, então a gente percebe aqui que quem está abrindo, continua abrindo selos, é o Cordeiro de Deus. É Jesus que está abrindo o selo. Jesus não está vindo sobre a terra nesse momento. Ele está abrindo os selos no céu. Então, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, versículo 8, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Então, o quarto selo é a morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade, ou seja, esses cavaleiros montados em seus cavalos, eles vêm com uma missão sobre a terra. E eles têm autoridade para fazer, cumprir a missão que eles vêm. Né? E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Olha só o que está acontecendo. Então, João está tendo uma visão de 4 cavaleiros que vêm por etapa, um seguindo o outro, né? E o que está acontecendo sobre a terra. Esse cavalo amarelo, lá na raiz da palavra, a tradução nas nossas Bíblias são cavalo amarelo, mas quando a gente vai pegar no hebraico, esse amarelo ali é clorofila, e a gente sabe que clorofila é verde, né? Mas a tradução nossa é amarelo. Eu vi um pastor falando que seria um amarelo esverdeado, né? No caso, no original, né? Mas vamos lá, isso é um detalhe. Então, o que é esse quarto cavaleiro? É a morte, né? E ela vem seguida do inferno. A missão dela é matar 1/4 da população mundial. Vem com espada, traz a fome, traz peste e a morte também vai vir por feras da terra. O que a gente está tratando aqui? De juízo sobre a terra. Ontem eu estava falando lá na minha sala a respeito de obediência, a respeito de escolhas que temos em nossas vidas, e a gente precisa prestar atenção, porque a palavra de Deus, ela nos oferece escolha. Desde lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, você tem direito de escolher que vida você vai levar. Mas sempre há a promessa de Deus a respeito daqueles que decidem escolher pela obediência. E a gente sabe que há consequências para aqueles que escolhem desobedecer. E desde o Antigo Testamento vai se falando a respeito do juízo final, a respeito de juízo sobre a terra. A gente vê lá em Noé, quando Deus manda construir a arca, ele fala que a iniquidade do povo chegou até as narinas dele. Então, é salvo ali Noé e a família. E só encontrou Noé na terra, justo, né? Então é salvo ali
E eu acho interessante que Deus faz com que os animais da terra vão de dois em dois, né? E vão entrando ali, as pombas são em maior número, e vão entrando. Ou seja, Deus não faz outra criação. É a partir de Noé que é feita uma nova criação. Depois a gente vê outro juízo de Deus vindo sobre Sodoma e Gomorra, né? Ló, a iniquidade também daquele tempo subiu às narinas de Deus e Deus vem com juízo sobre a terra. E aqui em Apocalipse está sendo abertos os olhos de João a respeito do que vai acontecer no fim. E aí a gente pensa assim, nossa, Deus mal vai destruir, vai vir fome, vai vir morte, vai vir guerra, né? Esses cavaleiros trazendo todo esse juízo sobre a terra, mas a gente percebe também que o mundo, se a gente olhar, não precisa ser um olhar muito apurado, mas se a gente abrir os olhos à nossa volta, a gente pode perceber hoje, no mundo em que estamos vivendo, que tem meio que uma similaridade com os povos da época de Noé e com os povos da época ali de Sodoma e Gomorra. Então, não é absurdo a gente pensar que haverá algo da parte de Deus. Inclusive, a gente canta, a gente declara em alguns momentos, em nossos cultos, em nossas orações, a gente fala assim, Maranata. O que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. E o que é esse clamor, ora vem, Senhor Jesus? É para que ele venha para julgar, para que ele venha que acabe com o pecado, com a iniquidade. Hoje, eu estava olhando ali, eu não tenho ido muito assim em Facebook, Instagram, nesses últimos tempos. Assim, às vezes eu vou lá, posto alguma coisa e não fico acompanhando. Mas hoje, por conta assim, de responder ao carinho das pessoas a respeito do meu aniversário, eu fiquei um tempo no Facebook, fiquei um tempo no Instagram. E, meu Deus, coisas difíceis de ver como está o mundo, né? O que está acontecendo. Né? Liberação das drogas no Brasil. Eu falei, meu Deus, será que tá todo mundo cego? Que isso? Sabe? Uma reportagem lá da moça lá nos Estados Unidos, assim, a atriz falando, assim, que ela tem feito um tratamento, assim, de receber umas injeções, assim, na área do pescoço, com células, assim, de criança, e a apresentadora, essa apresentadora é homossexual, Ellen, não sei o que, ela é meio comediante, assim, uma lourinha de cabelo curtinho, assim, e ela rindo, fazendo piada do negócio, sabe? Mas eles estão falando de matar, abortar, para pegar células e implementar. E eu pensando, meu Deus, sabe? E rindo assim, e eu falando, como é que está esse mundo, né? A gente está às portas de um juízo de Deus. E aqui para João está sendo explanado, no livro de Apocalipse, como será esse juízo sobre a terra. Eu tenho no meu coração que a igreja vai ser retirada antes, né? A minha visão é pré-tribulacionista. O que é pré-tribulacionista? Antes da tribulação, o Senhor vem nas nuvens, ninguém vai ver, vai soar a trombeta e a igreja vai subir. A igreja vai subir, ninguém vai ver. Então, não é Jesus vai vir, não. Ele vai estar sob as nuvens e a igreja que vai ao encontro dele. Jesus vai ter a segunda vinda lá em Apocalipse 19, que ele vai vir a segunda vez, né? Então, eu creio firmemente, eu fico assim, Senhor, que assim seja, que a igreja seja livre desse juízo. Eu creio porque lá em Noé, o Senhor retirou Noé e botou na arca.
Lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor retirou Ló e a família dele. Tem sempre um escape para aqueles que são considerados justos por Deus. E o que é ser justo, Gil? É porque você é santa, porque você é a melhor de todos, porque você nunca peca. Não. Justa porque eu fui justificada em Cristo. Por isso, esse é o momento da gente se achegar, da gente se arrepender, da gente se quebrantar, porque quando a gente olha para o mundo do jeito que está chegando o momento dessa iniquidade subir às narinas de Deus novamente. Um novo juízo. Vamos lá. Continuando. O quinto selo, versículo 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, ele é quem? Jesus. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, aqui o quinto selo é um clamor dos mártires que morreram, né? Que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. E o que eles estão clamando ali diante do altar? Até quando, Senhor? O Senhor nos julga, vem com justiça, né? Eles usam veste branca e o Senhor fala que eles aguardem até que o número se complete, né, e que eles sejam julgados. O que é que se fala a respeito desses mártires que João vê ali debaixo do altar, e é dado as vestiduras brancas a esses mártires? São os mártires que estão sendo mortos nessa tribulação. Eu creio firmemente que quando houver, a igreja vai subir. E eu creio que na subida da igreja, alguns que têm ouvido falar a respeito do evangelho vão se arrepender. A palavra de Deus diz em profecias que esses só conseguirão ser salvos por meio de morte. Por que por meio de morte, Gil? Porque haverá o anticristo na Terra nesse momento. E ele não vai abrir mão de ter pessoas que não se rendem a ele, que não mostrem a marca dele, né? Então, vão ser mortos. Se você negar a ele, ele não vai permitir que se viva. Então, haverão mortos aí, que são considerados mártires. E eles vão estar diante do altar. Gil, parece que uma coisa está acontecendo antes da outra, parece que não é no tempo, em Apocalipse, João dá uma visão, assim que ele vai vendo, a visão vai aumentando, ele vai falando. E isso não quer dizer que há uma sequência criteriosa. O que a gente crê é que ele está descrevendo o que ele está vendo, e que pode estar acontecendo ao mesmo tempo um cavalo, outro acontecendo sobre a terra, né? Então, não tem uma sequência cronológica, primeiro acontece isso, depois aquilo. A gente percebe que João vê o trono, aí depois a visão dele aumenta, aí ele vê Jesus, mas Jesus estava lá, mas ele não tinha visto ainda. Então, é o mesmo momento, né? Então, a gente vai, a nossa visão vai abrindo aqui junto com João, que ele vai mostrando para a gente.
Eu não sei como é que vai ser essa ordem aí, sabe? Não sei. Mas a gente lê de acordo com a ordem que Jesus foi mostrando para ele, que ele foi vendo. Continuando aí, o sexto selo, Jesus lá, vi quando o Cordeiro ainda continua lá no trono, o Cordeiro continua com o rolo na mão, e o Cordeiro continua abrindo o selo. O que João está falando, porque ele está vendo ali, e ele olha para a terra e fala o que está acontecendo na terra. Então, versículo 12: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. Como é que está aí na sua Bíblia? Como saco de crina. Saco de crina também? Saco de silício. Saco de quê? Silício. Silício. Esse é o versículo 12. O céu ficou coberto. No meu está assim, ó, o sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, né? Saco de crina é preto, saco de silício é preto, roupa de luto é preto também. Então, o sol vai acabar, a luminosidade do sol, né? A lua toda como sangue. A lua toda como sangue. Eu fico imaginando o que está acontecendo. As estrelas do céu caíram pela terra. Então, João está lá no céu olhando e vendo a terra, o que está acontecendo. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Aconteceu um rebuliço na natureza. O sol ficou negro, a lua ficou sangue, um terremoto, as estrelas caíram, o céu parecia que estava se enrolando. Aí na terra o que acontece? As pessoas fogem apavoradas, tanto os ricos quanto os pobres, para se esconder. 16. E disseram aos montes e aos rochedos, olha o desespero desse povo, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu acho interessante que nesse momento difícil que está acontecendo sobre a Terra, tem alguns que falam que sabe a origem do que está acontecendo. Eles estão passando o grande dia da ira do Senhor, né? Então, falando assim, quem é que pode segurar a gente, suster a gente, guardar a gente? Quem poderá, né? Então, esse sexto selo, ele trata dos últimos sinais. Então, aqui a gente já está tendo a visão que João está tendo do último momento. E a gente vai perceber, quando a gente vai continuando a ler Apocalipse, a gente vai perceber que João, agora no 7º capítulo, ele meio que abre um parêntese assim, ele fala antes desse selo aí o que acontece, aí ele vai falando, até lá no 18, assim, ele vai falando, volta a falar o que está acontecendo, ele dá mais detalhe a respeito desses selos, do que está acontecendo na Terra, ele vai abrindo a visão, até chegar lá no momento em que Jesus chega para vencer. Então, a gente vai ter vislumbres mais na frente aí do livro a respeito disso que está acontecendo aqui, que ele está descrevendo essa abertura de selo, né? Aí, terremoto, sol e luz escurecendo, estrela caindo, a figueira. Lembra que eu falei um tempo aí atrás que a figueira... sempre quando aparece figueira na palavra de Deus, faz referência a Israel, sempre. Figueira
referência a Israel. A figueira abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Está sofrendo também. Israel, que não aceitou a Jesus como Senhor, está passando pela tribulação. Os homens ímpios se escondem, né? Procuram as cavernas para fugir disso aí. E assim a gente termina o capítulo 6. No 7 tem um intervalo, e o 7º selo vai estar lá no capítulo 8. Sempre João abre um parêntese assim para explanar sobre o que já falou, abrir mais o nosso entendimento, e depois ele volta para aquele momento e com mais clareza, com mais detalhe. A gente vai ver isso aí acontecer. Então, estamos diante de juízo sobre a terra. Aí a gente lembra lá, aquele que perseverar não passará pelo juízo, né? Tem promessas de Deus para não passar do juízo. E nós estamos nessa esperança. Nós somos aqueles que falam, Senhor, até quando? Senhor, até quando a gente vai suportar, né? Essa semana eu vi também, eu acho que a Teca, não sei se vocês seguem a Teca Breder, é uma pastora, e o ministério dela é muito voltado para escola, educação, crianças, mas eu tive acesso a ela falando no Encontro de Casais. E ela posta muita coisa a respeito de criança, e ela postou uma criança recebendo assim, uma caixa na escola, aí da escola ela sendo filmada e ela tirando as coisas da caixa assim, né? Então, tênis, tirando não sei o quê, e brincando assim, sabe? E a Teca falou assim, Senhor, tem misericórdia. O que estão fazendo com as nossas crianças, né? Então, eu não sei você, mas meu coração se aperta diante dessas coisas que estão acontecendo. Os pais estão trabalhando ou estão em casa e não sabem o que a escola está fazendo com essas crianças, né? Então, nós estamos nesse tempo. Aí manda para a escola, manda para a universidade, né? Eu hoje mandei para o pastor um negócio da universidade, o que está acontecendo, um professor falando que ele agora tem um trabalho paralelo que alimenta a alma dele, porque com essa abertura de deixar todo mundo, de igualar, entra todo mundo na universidade, acabou que a universidade agora não treina, não forma mais ninguém, porque o nível baixou, né? Então é muita política, é muita coisa, e ele falou que agora ele faz um trabalho paralelo por fora e que ele alimenta a alma, porque senão ele ficaria doido com os ensinos hoje na universidade. E eu fico olhando, eu falo assim, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Como pode os nossos estarem submetidos a isso? Longe dos olhos do Pai, longe dos valores dos pais, e numa idade difícil, porque a idade adolescente, jovem, é uma idade difícil. Você cria, você tem todo o cuidado, toda a atenção, todo o amor, e coloca lá, né, pensando que está fazendo algo de bom e recebe de volta algo que você não plantou, não semeou, né? Mas foi outro que semeou. Então, estamos perto de um grande juízo, né? E vamos nós aí, estamos nós encaminhando aí para isso aí, vamos ver até onde vamos parar, até onde vamos suportar, né? Eu não sei como está seu coração, o meu tem orado, sabe? Tem falado com Deus, Senhor, abrevia o tempo, porque os dias são maus, né? Então, que o Senhor nos abençoe. Eu estou botando aqui, tá saindo ali. Amém, Senhor. Um estudo, Pai,
Essa é a parte mais difícil desse livro, Senhor, quando a gente estuda sobre o juízo que virá sobre a terra. E a gente lembra, Senhor Deus, dos nossos que estão distantes, dos nossos que estão dormindo, dos nossos que estão mornos, e a gente coloca diante de Ti os nossos. A gente fala egoisticamente, Senhor Deus, dos nossos, porque primeiro a gente pede pelos da casa, pela parentela, Senhor Deus. Mas tem os nossos amigos também, que não são parentes, mas são queridos, né? Tem aquelas pessoas que a gente falou de Ti e não quiseram ouvir. Ah, Pai, usa esse tempo, Senhor Deus, esse tempo difícil que estamos vivendo, para que eles se voltem para Ti, para que eles reconheçam que o Senhor é Senhor e fiquem livres, Senhor Deus, desse momento de juízo. Eles entrem na arca para ficarem protegidos desse tempo, Senhor. A nossa oração, Senhor Deus, diante de Ti é essa, que o Senhor poupe as nossas vidas, poupe a vida dos nossos, poupe a vida, Senhor Deus, dos nossos queridos amigos, Senhor Deus, vizinhos, ó Pai. Estamos colocando, Senhor Deus, diante de Ti muita gente, Pai. Mas cremos que o Senhor pode tocar, Senhor Deus, e retirar, Senhor Deus, esses do meio da perdição, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.